Olá, boa noite. Equilíbrio Podcast começando hoje com mais um episódio para você. Hoje temos um conteúdo excelente para você. Fique aí, já você que tá chegando, seja muito bem-vindo e já compartilhe, curta, compartilhe já esse vídeo. Chame outras pessoas também para assistirem. Hoje nós vamos falar sobre traumas e sobre o EMDR, que é uma ferramenta poderosa para a cura de traumas. Estamos com a especialista no assunto hoje e queremos compartilhar aí esse conhecimento com você. O podcast Equilíbrio, o Equilíbrio Podcast, trata sempre de temas sobre saúde de uma forma total, no espírito, na alma e no corpo, que é a nossa metodologia. Nós trabalhamos em Bragança Paulista há 6 anos, já somos utilidade pública há 2 anos. E trabalhamos com a prevenção e o tratamento das doenças mentais e emocionais, cuidando de quem cuida, atuando no combate ao suicídio e no desenvolvimento humano. Eu sou a Rúbia Pina, eu sou neuropsicanalista, sou pastora também e sou idealizadora e presidente da Associação Projeto Equilíbrio. E eu quero hoje já dar as boas-vindas para Nadir Ramos, que é a nossa psicóloga. Há 5 anos atua também no projeto, na Associação Projeto Equilíbrio. E eu quero falar um pouquinho também da história da Nadir no projeto, da história pessoal dela, para que vocês conheçam um pouco. Já quero te dar as boas-vindas, Nadir, e agradecer muito pela sua participação aqui. Seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade. Muito obrigada, Rúbia, e é um prazer estar aqui com vocês e vamos em frente, né? Estou à disposição aqui para tentar responder todas as suas perguntas Sim. sobre o MDR, que eu sou apaixonada por essa abordagem, né? Hoje é tida como uma abordagem porque ela abrange uma gama de problemas emocionais e transtornos de personalidade, inclusive. E, e é isso, sobre a minha trajetória, né, com o EMDR, a psicologia sempre foi uma vocação, né, que eu observava. Antes eu já trabalhava, a psicologia é uma segunda carreira, e antes eu já trabalhava com o público. Eu fui comissária de voo, aeromoça, durante 30 anos, trabalhei na Varig, Aviação Aérea Rio-Grandense, por até 2015, quando ela fechou as portas, né, e desceu os aviões, e foi então absorvida pela Gol Linhas Aéreas. Eu continuei, mas a minha vocação pela psicologia eu botei em ação em 1999, que eu ainda morava em São Paulo, e comecei a faculdade na Faculdades Metropolitanas Unidas, né, que o campus era próximo de onde eu morava, então foi bem sacrificado, mas eu consegui. Eu chegava de voo às vezes 4 horas da manhã, ia para casa, descansava um pouquinho, tomava um café da manhã e ia para a faculdade, que eu conseguia ir a pé, que era bem próximo da minha casa, lá em Moema, em São Paulo. E depois, antes de terminar a faculdade, nós mudamos para Bragança Paulista e eu fiz o último ano aqui na Universidade de São Francisco. Fiz também todos os estágios e continuei, já comecei a atuar. E eu sempre desejei, meu desejo era ajudar quem precisasse, né? Como eu fui ajudada também lá quando perdi meu pai aos 13 anos de idade e carregava esse trauma, né, da perda. E, enfim, é uma trajetória que eu sou muito grata porque nós, seres humanos, nós temos, como já escreveu Howard Gardner, sobre as inteligências múltiplas, né? Nós temos várias inteligências. Então, uma delas, para mim, foi a psicologia. Lidar com as questões humanas
ser capaz de ter compaixão, se colocar no lugar do outro, faz toda a diferença na nossa profissão. Verdade, verdade. Eu também sempre fui apaixonada, né? E já atuando aí também, atendendo pessoas no projeto, né? Há 6 anos, eu fui descobrindo também, até através da Nadir. Nadir também já me atendeu, já foi minha psicóloga também. E a gente tem essa premissa no projeto, né? Que cuidadores também precisam de cuidados. E ela já entrou falando para mim, Rúbia, você também precisa de atendimento. E a gente leva isso sempre, em todos os lugares que nós vamos, faz parte da nossa metodologia também. Todas as pessoas lá são também cuidadas, as pessoas que atuam, os voluntários também são cuidados. E maravilhoso saber mais, eu já conhecia, né, essa sua trajetória, essa sua história, e a paixão pelo MDR também que você trouxe para nós ali no projeto. E tem sido transformador. Eu mesmo já experimentei, o meu marido e várias pessoas do projeto foram enviadas para a Nadir para tratamento de traumas e são tratadas e curadas em pouco tempo. E aí ela vai falar um pouquinho também sobre isso conosco, né? Ela é especialista no MDR. E é uma técnica que tem revolucionado tratamento de traumas. Deu um trava-língua aqui. Gente, olha, e você pode aí fazer a sua pergunta, você pode aí falar conosco, fala de onde você está falando também, a gente quer saber de onde você está assistindo. E você pode fazer aí os seus comentários, a gente gosta muito da interação, do seu feedback também. Se você ainda não conhece o MDR ou tem curiosidade de entender como ele pode mudar vidas, você fica com a gente até o final para nós falarmos mais profundamente desse assunto. E se esse tema te tocar de alguma forma, se esse tema te toca, curte aí esse vídeo também, se inscreva. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também no canal e já compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Tá certo? Então vamos lá, a gente vai começar aqui com perguntas para a Nadir e comentando aí com você também sobre esse tema. É um tema assim, é atual, né? Bem atual essa ferramenta. A Nadir pode falar melhor do que eu. E a gente quer saber, Nadir, o que é exatamente o MDR e como ele atua no cérebro de alguém que viveu um trauma. Uhum. A descoberta do EMDR se deu por uma psicóloga norte-americana chamada Francine Shapiro. Ela descobriu cerca na década de 80 já, né? Que, na verdade, o EMDR é uma terapia de dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Numa caminhada, ela percebeu, isso lá nos Estados Unidos, né? Que à medida que ela caminhava, quando a gente caminha, nós estamos fazendo movimentos bilaterais também, né? Por isso que às vezes você faz uma caminhada, você se sente bem, não só porque produz os hormônios do bem-estar, vamos falar numa linguagem mais simples, mas também porque você está ativando os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. E ela percebeu que à medida que ela caminhava, ela se sentia melhor e percebeu que os olhos dela se movimentavam enquanto ela estava lidando com questões pessoais, lá pensando nos seus problemas. E aí depois ela descobriu que durante o sono profundo, o sono REM, o movimento rápido dos olhos, nós reprocessamos as experiências vividas em vigília. E então, quando se tem pesadelos, hoje já sabe que os pesadelos é uma tentativa frustrada do nosso cérebro reprocessar o que viveu em vigília, né? Então, problemas que você teve durante o dia, nós mesmos dizemos às vezes, né? Amanhã eu penso nisso, amanhã eu resolvo. Porque quando você descansa, o seu cérebro já está em condições melhores de raciocinar. Então,
a partir dessa descoberta, ela fez muitas pesquisas até com os soldados que voltavam da guerra do Vietnã, com muitos traumas, e foi ajustando, né? Então, o EMDR é uma junção de psicologia com neurociência. Então, É uma junção maravilhosa, né? esse nosso bate-papo, eu acho interessante também para os profissionais psicólogos que talvez tenham feito pesquisa no Wikipedia. Teve lá um comentário muito inconveniente, na verdade, porque a pessoa que escreveu não pesquisou a fundo, né, do que se tratava e colocou que o MDR seria uma pseudociência. E não é, né? Já existem, todo ano tem congresso, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Os países estão muito avançados já na utilização do EMDR. Então, talvez o nome não seja tão adequado, mas é isso que nós temos. O EMDR é conhecido como terapia de dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Então, você dessensibiliza. O EMDR, os traumas, eles ficam mal adaptados no cérebro, e isso pode ser até já visto pelo PET scan, aquelas imagens, né, mais avançadas do cérebro, que depois do tratamento, aquelas manchas desaparecem, como se você perde aquela. Você não deixa de lembrar, mas perde aquela carga que existia antes de emocional. Sim, o peso, a dor, né? O peso, a dor, aquela. Então, como que a gente identifica um trauma? Uma experiência muito dolorosa. O trauma não é o que te aconteceu, mas é o que resultou daquela experiência, né? Como você reagiu? Seria? Como cada um reage a uma situação é que vai ser uma situação traumática ou não. Então, você como identifica? É uma experiência que você lembra como se fosse ontem? É uma experiência que ficou congelada no tempo? Então, é por aí que você vai saber identificar, né? Que você lembra de cheiros, sons, tudo fica ainda muito vivo na memória, né? Traumática. Sim. É verdade que o MDR pode acessar memórias que a pessoa nem lembrava conscientemente? Sim, a gente percebe muito isso, porque a dessensibilização segue um protocolo onde você pode fazer, o profissional psicólogo, né, pode fazer a dessensibilização por meio dos movimentos oculares, movimentos sons bilaterais ou estímulo tátil, né, que a gente coloca nas mãos. Então, a gente percebe que à medida que você deixa a pessoa à vontade, né, pede para ela, vamos com isso, deixa vir o que vier, né, ela falou, nossa, eu nem lembrava disso, e vai estimulando o cérebro a trazer com isso, dessensibilizar aquele evento traumático, né? Esse Sim. é um dos usos, né? Porque tem também a ansiedade, é utilizado também nos esportes. Nós temos a doutora Ana Lúcia Castelo, que trabalha com esportistas que trouxeram medalha já por conta do estímulo com o EMDR. Sim, é incrível. Eu sou prova viva disso. Para mim foi uma experiência maravilhosa, muito boa, né? Eu sou muito grata também a Nadir pelo tempo que nós estivemos juntas. Me ajudou bastante. Que bom, só, né, você ser uma testemunha Sim, para os ouvintes, né? sim. Sou sim uma testemunha também. Para mim foi incrível a experiência. Nós revivemos o trauma, é assim que eu percebo. Vamos até o trauma, revivemos ali. É dolorido reviver, mas a gente precisa enfrentar essa dor
e aí ressignificar, não é, Nadir? Aí a gente começa a lembrar sem sentir aquele desconforto, aquele peso, aquela dor. Sim. E é como a ferida que se torna cicatriz, né? Ela já Sim. não dói mais. Então, a gente usa a metáfora de que o nosso corpo ele é voltado para a cura, né? Não para a doença. Então, se você fizer um pequeno corte e lavar com água, está bom, você não precisa fazer nada, esse corte vai se curar. Quando ele é muito grave, aí você tem que ir para o hospital, né? É a mesma coisa. Então, pequenos aborrecimentos, o nosso cérebro dá conta de reprocessar, deixar para lá e vida que segue. Mas quando é alguma coisa que abala fortemente o emocional, aí é preciso ajuda, né? Precisa intervenção e precisa dessa identificação, né? Sim. E precisa dessa ajuda. Você lembra de algum caso que te marcou profundamente com essa técnica? Algo que parecia impossível e se transformou? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade de transformar dois atendimentos, dois tratamentos em estudo de caso, que foram levados para 2 livros que eu participei, que eu sou coautora. O primeiro em 2021, pela Associação Brasileira de MDR, que é esse Conquistas na Psicoterapia, o 5º volume. Sim. Vou mostrar para vocês. Os profissionais que tiverem interesse, ele está disponível na Associação Brasileira de Psicoterapia, né, no www.emdr.org.br. E depois, em 2023, também fui coautora num capítulo desse livro aqui, EMDR, Um Novo Alcance, onde tenho várias colegas que trouxeram também suas experiências, seus conhecimentos. E os dois tratam de 2 casos diferentes de psicopatologia materna que provocou muitos traumas nos filhos, né? E então tem até um livro sobre traumas transgeracionais. A gente, pela epigenética, né? Não sei exatamente, existe muito ainda a ser descoberto a respeito do funcionamento do nosso cérebro, né? Mas, em princípio, os filhos então trazem aquelas questões do apego inseguro e as dificuldades emocionais carregam pela vida, né? Então, os dois casos, as pessoas os pacientes, né, clientes que me autorizaram a transformar nesse capítulo, foi assim, uma experiência bem impactante de que o EMDR funciona e realmente é rápido, né? É lógico que na abordagem sistêmica, que é a minha pós-graduação em terapia de casal e família, na Unifesp, né, foi onde eu conheci o EMDR, quem se dá alta é o cliente, né? Vamos dizer assim, que não é paciente porque ele está ali buscando um serviço, né? Não é uma doença física, então eu prefiro usar o termo de cliente. E nesses casos, o cliente é que se dá alta, né? Ele que é o dono do saber. Ele que vai dizer, eu estou bem, eu já consigo caminhar sozinho, e vida que segue. Sim, ele que indica o nível da dor que ele está sentindo. Sim, ele que se dá alta. Sim. Se você está se identificando com essa conversa, com esse papo, eu queria dizer para você, olha, se você quer saber mais do que a gente pode gravar uma parte 2, só com dúvidas de vocês. Se vocês quiserem, a Nadir também topar aqui, a gente pode gravar um episódio 2 sobre MDR. Não se esqueça de enviar também esse episódio para alguém, se você está se identificando aí, se você está pensando, às vezes você não está
se identificando exatamente, mas você pensa, lembra de alguém aí que precisa entender desse conteúdo, dessa ferramenta também para a cura de traumas. Quanto tempo, Nadir, leva para uma pessoa começar a sentir os resultados com a técnica, né, com o EMDR, que é uma abordagem, né, terapêutica? Então, Rúbia, a primeira tarefa por exemplo, a terapia comportamental cognitivista, ela funciona também com tarefas, né? Que você é orientada a fazer para enfrentar as dificuldades. Mas no EMDR, a primeira tarefa que o cliente traz para a terapia são as lembranças. A gente pede uma lista de 5 a 10 lembranças positivas, desde infância até os 18 anos, mais ou menos. Aplicam os questionários sobre experiências adversas na infância e de 5 a 10 lembranças negativas. Então, fatos que você lembra como se fosse ontem, que nós vamos lidar. Então, numa ordem cronológica, essa tarefa é solicitada e a pessoa traz para a terapia. E como é que nós vamos utilizar essas... então, depende, né, de quantas experiências a pessoa traz para o tratamento, no caso dos traumas, e as experiências positivas, o cliente pode escolher se ele quer começar primeiro pelas experiências positivas ou pelas negativas. Em geral, a gente começa pelas negativas, porque se eu vou direto nas positivas, as negativas insistem em voltar. A pessoa está falando de uma coisa boa, aí vem algo de ruim que aconteceu, então Interfere. interfere. Via de regra, eu prefiro que a pessoa comece a lidar com as experiências negativas na ordem cronológica, né, da mais antiga para a mais nova, e vai reprocessando aquelas experiências e depois que a gente limpou essas emoções negativas, essas lembranças negativas, aí usa-se, porque acontece só desgraça na vida, né? Tem coisas boas também. As coisas boas é o que nos faz ser o que nós somos hoje. Então, as coisas boas vão ser usadas para trazer mais recursos, né? Porque os recursos internos estão todos aí dentro de cada um. Né? E o que a terapia faz é fortalecer para que você siga em frente, se sentindo mais forte, mais capaz. Né? Então, o terapeuta ele é apenas um facilitador para trazer à tona os seus recursos internos. Sim, ele conduz, né? Conduz. Você faz as identificações. Exato. E o terapeuta vai te conduzindo. Esse trauma pode ser curado rapidamente, em poucas sessões? A pessoa sente a diferença em poucas sessões. Sim. Pessoas que sofreram, uma outra pergunta, pessoas que sofreram traumas na infância, que nem lembram mais, podem se identificar aliás, se beneficiar do MDR? Com certeza, porque o MDR tem os protocolos que atuam também nas sensações. A pessoa, às vezes, ela não sabe o que é, mas hoje ela se mostra incapaz de lidar com certas situações que é consequência do que ela vivenciou. Então, a gente lida com o que temos, né? No presente. Quais são as dificuldades, né? Sim. Geralmente a pessoa que ela não lembra de fatos da infância na verdade que ela não quer lembrar? Seria isso? Bom, a psicanálise diz que você suprime, né, da memória, realmente, mas aí ficam os sintomas, né? A pessoa às vezes manifesta sintomas de depressão, de tics, de muita ansiedade, mas às vezes ela pode não se lembrar, mas tem uma tia que conta para ela o que aconteceu, ou um irmão mais velho, avós, né? Sim. Até mesmo a gente trata
de episódios, vamos supor que a mãe sofreu algum trauma trauma psicológico mesmo, né, de violência, qualquer que seja algum acontecimento traumático durante a gravidez, a gente trata por inferência, a gente diz, né, como se. Então vai buscar lá aquela situação e a pessoa reprocessa da mesma maneira. Sim, entendi. Isso é muito recorrente, né? As pessoas não lembrarem da infância. Sim, Eu sei que o cérebro tem um mecanismo, né? O cérebro da criança, quando ela para não. sobreviver. Para sobreviver, quando ela não suporta aquela situação, é muito insuportável, né? A dor para a criança, ela realmente Sim. tem Então, esse a gente mecanismo. explica de uma maneira mais simples o seguinte: o nosso hemisfério esquerdo, ele é responsável pela a nossa reação em lutar, fugir ou congelar, né, diante de um problema. Então se vê lá no mundo animal, né, às vezes um coelhinho, né, ele se finge de morto, ele congela para fugir do predador, para não ser capturado. Então, e o nosso hemisfério direito ele é responsável pelo controle das emoções. Então, a gente lida o tempo todo com essas duas áreas, né, do cérebro. Sim. Mas, voltando à sua pergunta. Sobre realmente assim esse mecanismo da criança Sim, deletar mesmo, né? Como se deletar. Deleta, mas muitas vezes ficam sintomas. Né? O trauma se transforma em sintomas. por isso Depressão, que a pessoa às vezes não identifica o porquê, né? Dela estar é, sentindo é. daquela forma. Mas a gente trabalha também com as sensações, né? Nervo vagal, nervo vago. Tem já uma série de Estudos novos ferramentas também. para Uhum. novos estudos. Cada dia, né, evolui mais. Então, a gente Sim. está em constante estudo, né, participando de cursos Sim. e A gente não para grupos de mais, né, Nadir? estudo. Não, não é possível Não parar. tem E é como. tão bom, né, É. aprender, né? Sim, é muito bom. É muito bom. E a neurociência está trazendo muitas, muitas novidades, né? Sim. Para o nosso campo. Deixa eu fazer mais uma pergunta para a gente conhecer um pouco mais. Existe um risco ou efeito colateral? O EMDR pode ser perigoso em algum nível? O MDR, primeiro, quem pode se formar em MDR são psicólogos, né, com CRP ativo, psiquiatras, médicos, né, clínicos, mas então quando a gente tem alguma dúvida se pode ou não utilizar o MDR, nós pedimos a orientação do psiquiatra que encaminhou, por exemplo, né? Se a pessoa tem algum problema ocular, pode ser que ela não possa fazer os exercícios, ou então algum tumor no cérebro, qualquer problema de saúde física que Gestante também? gestante, a gente pode utilizar o estímulo tátil e somente com os recursos positivos. Sim. Né? Não, porque, Não, em geral, com gestantes não se faz pesquisas, né? Então, sim, você pode ver que muitos medicamentos está escrito que não foram feitos estudos a respeito, né, desse ou aquele medicamento com gestante. Então, a gente toma todo o cuidado sim. no tratamento com gestante e também isso, se tem alguma dúvida se pode fazer mal por questões cerebrais ou oculares, a gente usa o estímulo tátil nas mãos, enfim, outros recursos que não sejam invasivos no caso. Sim. Tem que ser mais leve, né? A terapia para a gestante. Sim, a gente usa apenas recursos positivos para que ela fique bem, que supere só pelo hemisfério direito. Né? Sim. Enfim,
se tem alguma coisa que esteja se passando na vida dela que faz da vida dela muito instável emocionalmente, é lógico que tem que encontrar um meio de sair daquela situação, né? Seja um relacionamento abusivo, seja maus tratos, que de qualquer ordem não vai adiantar se tratar um trauma e a pessoa continuar, que seja uma criança, continuar ambiente, no né? mesmo ambiente, né? Sim. Nadir, gostei muito dos livros, já quero. Os Ah, livros que você trouxe, eu achei vou te muito, muito, presentear muito com um interessante. desses. Ai, amei. Esse daqui representa a criança, né? Como Sim, diz Lia Luft, né? Que a infância é um chão que pisamos a vida inteira. Então sim. aqui mostra a pessoa carregando a sua criança. Eu amo essa frase. Eu É, amo. Já é, falei sobre ela hoje numa palestra, como eu estava comentando com você. E amo essas ferramentas com a criança interior, que como é importante, né? Nós é. realmente carregamos Então, essa os criança. profissionais psicólogos, né, que querem conhecer um pouco mais sobre MDR já tem muitos livros, né, disponíveis e esse tá muito bacana, tem muitos temas aqui que esclarece muito bem como o MDR atua em muitas áreas, pacientes com câncer, MDR e os sonhos, no tratamento de alienação parental, relações abusivas. É muito, muito, muito conteúdo aqui, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, no MDR com crianças, no atendimento online, autismo, aikimofobia. A aikimofobia é o medo de agulha, né? Eu já tratei de vários pacientes com traumas de agulha. Enfim, é uma gama de ferramentas para solucionar a maior. Diversos traumas também, né? Na verdade, nenhuma abordagem dá conta de tudo, né, Rubio? Sim, Você sabe disso. Então, cada paciente, cada cliente ou cada pessoa se identifica com um profissional, porque há uma troca de energia, né? Quando sim. você inicia, você se identifica com o profissional e isso também é curativo. Sim, isso é fundamental, né? E Exato, pode ser até, eu sempre falo, né? Pode ser um ótimo profissional, mas não houve uma identificação, não vai fluir. exato. Precisa ter essa identificação. E não tem problema, né? Então, não se identificou com a É, MDR, busca outro profissional, outra sim, abordagem, mas experimente. É igual a criança, né, que está aprendendo a se alimentar, você deve experimentar um alimento para saber se gosta ou não. Na mesma coisa a terapia, você se identifica com aquela abordagem, funciona para você, ótimo. Nenhum profissional deve sim. ficar magoado porque A gente já a tem esse pessoa. preparo, precisa ter esse preparo, né? Sim, para Já, não ficar frustrado, né? E sim sim. pensar, né, no que a pessoa precisa e ser ajudada. Eu gostaria de falar também, Rubia, de um outro projeto que eu estou participando, Fique à que vontade. é uma nova plataforma que está surgindo no Brasil e já tem mais de 300 profissionais já envolvidos nessa direção, que é o site saudepsibr.com.br. Esse projeto é um projeto social também, com todo o amparo de quem está criando esse projeto. Então, faça uma visita nessa. Ah, tá aí já na tela. Terapia Sim, online, presencial com psicólogos. sim, que bacana. Muito bom. Então, Já façam, tá aí para vocês verem aí e procurarem, tá bom? Esses é, são com o MDR, é isso? a proposta é de um valor único para terapia de R$ 100.
Então é acessível, né? bem acessível para muitas pessoas e que o psicólogo estuda tantos anos, né, Rúbia, Sim, para chegar onde chegou, então merece respeito, merece comprometimento do profissional e do paciente, né? sim, E, e eu acho que vai ser muito bom. sim, com certeza vai ser bom demais. Esse livro aqui, Nadir, Esse fala livro sobre o é MDR. da Francine Shapiro, que criou o MDR, é tipo a nossa Bíblia, né, do Sim, MDR. Ele trata de todos os princípios básicos, protocolos e procedimentos. Então, o psicólogo que tiver a formação em MDR, esse aqui é um livro de cabeceira sim, para apoio e, enfim, além das supervisões também, né, grupos de estudo que nós temos. É uma a gente não para de estudar, né? Essa é a não verdade, para mais. né? Agora, para sempre, estudando, se É, especializando e também buscando mais conhecimento, mais ferramentas para para ajudar as ajudar as pessoas. pessoas, exatamente. Isso é bom demais. Eu Isso é muito bom. agradeço, né, a todos Uhum. que se interessarem pelo nosso trabalho, né? A Rúbia também, a pastora Rúbia, a Sim. Rúbia querida também está voltada para ajudar as pessoas com seu conhecimento, né? Não só ah, religioso, né? Como profunda conhecedora da Bíblia, mas também agora da neuropsicanálise, né? Sim, amo, eu amo demais. Agora, trabalhando já tem uns anos aí, também atendendo pessoas nessa abordagem e estou amando. É muito bom Então, ter mais ferramentas, né, para ajudar as pessoas. E desde que você me atendeu, você falou, Rubia, você tem vocação, sim, né? Desde que você dá que você... atendeu. Parabéns, então, pelo projeto Equilíbrio, que ele Obrigada. cresça e tenha apoio da sociedade, porque nós somos responsáveis, Sim, né, precisamos muito. por ajudar e levar o país adiante, né, com saúde Sim. mental. Sim, hoje assim é urgente isso, né? Algo Sim, urgente. Nadir, eu quero agradecer muito a sua participação, né? Eu sou muito grata porque você já está há 5 anos no projeto, já tem ajudado muitas pessoas, muitas vidas, né? Eu falo que o conhecimento é transformador, informações salvam vidas. Esse é o nosso objetivo aqui, levar conhecimento, informações para que as pessoas sejam tocadas, sejam alcançadas. E eu sou muito grata pelo seu trabalho no projeto. Tem sempre atendido pessoas lá, nós encaminhamos pessoas para a Nadir, especialmente para a cura através do MDR, cura de traumas, libertação de traumas, né, através do MDR. E as pessoas têm experimentado essa ferramenta que é maravilhosa, que é poderosa e que sim, precisa ser mais conhecida, né? Isso que a sim. gente está Então, eu tenho buscando fazer. eu sempre acho, eu tenho todos, né? Eu tenho minha cota a minha parcela de para fazer esse trabalho voluntário e também ajudar aqueles que podem pagar o Sim. né? Aquele que dá valor Ao à trabalho nossa mesmo, né? motivação, né? Sim, Também. sim, Então, né? muito obrigada, eu que agradeço. E fico à disposição aqui, quem tiver perguntas e desejar saber mais, se é para Sim, você o MDR ou não, né? sim, Casais, famílias. Família é mais difícil de trazer para o consultório, apesar de eu ter feito uma pós-graduação em terapia de casal e família. Casais ainda tendo, mas trazer as famílias para o consultório é mais não difícil. tem sido fácil, Não, né? É um desafio. é um É. desafio. Obrigada, Então, Rúbia. eu que agradeço, conversa maravilhosa, muito enriquecedora aqui também para o nosso podcast. E você que está aí, que você ficou até agora, que você está assistindo esse episódio, fez sentido para você, então compartilhe muito. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você curtindo, compartilhando, comentando aí, você está ajudando também o projeto Equilíbrio a levar para mais pessoas
esse conteúdo. Você também pode, aí vai aparecer aí para você o nosso QR Code e a nossa chave Pix. Você pode também ajudar o projeto. Nós temos aqui uma pessoa que está investindo nesse podcast, é uma pessoa, eu falo que é um anjo investidor, que nos proporcionou essa ferramenta para levarmos informações, para salvarmos vidas através das informações e levarmos libertação através do conhecimento. E esse é o nosso objetivo aqui. Todas as semanas nós temos aqui episódios e trazemos para você histórias que transformam histórias e conteúdos sobre saúde de uma forma total. Na próxima semana estaremos aqui com mais um episódio e eu conto com a sua participação aí, que você se envolva. Você também quer ser um parceiro, vem com a gente também participar, para nós avançarmos e ajudarmos o máximo de pessoas que nós conseguimos ajudar. E eu quero finalizar fazendo para você um convite muito especial. Vamos juntos transformar histórias. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.